Ciclão, no bairro Colônia Branca. Isso. E queremos que o senhor passe algumas informações para nós que a gente julga importante. Importante. Seu Henrique, o senhor chegou aqui quando? O ano. O O ano? ano que o senhor chegou? Em 32. 1932. 32. O senhor chegou aqui, onde é hoje Costa Machado, Cheguei aqui no Costa Machado, ali só tinha uma casa uma casa. no Costa Machado. Quer dizer Mas- que pra cá, que hoje nem pertence ao Costa, é lá hoje tinha aqui embaixo ali, abaixo do Chicão. Bom, ela é do japonês agora ali. Né? Onde que é, dona Ivana? Ali era o nosso professor da escola que morava ali. Abaixo do Chicão, onde é o Carrara? É, mas perto do Corgo. Sei. Perto ali da casa onde o seu... Mais ou menos, quem que fez a casa nova ali agora? O filho do Miguelzinho, né? Miguelzinho. Ali que era a nossa descida, atravessava o Corgo e do outro lado tinha a casinha lá, a casa do nosso professor e a escola. Então, o senhor chegou em 1932. Em 32 Quando que o senhor nasceu? e 22, 1922. É. Então chegou ali com 12 anos. 12 anos. 10 anos. Há 10 anos, quer dizer. 10 anos. 10 anos, É, exatamente. 10 anos para 12, né? Eu Isso, sempre isso. conto já 12 anos, né? Isso. E o senhor nasceu aonde? Que local? Na Alemanha. Na Alemanha, que cidade? A cidade, O senhor não lembra? não lembro. Não. Eu acho que é. Peraí, meu pai sempre falava isso, né? Agora ele já não está mais, eu também. O senhor chegou Quer ver? Euchen. com... Euche. Euchen, mas em português é Euchen. Isso. O senhor veio então com o pai do senhor, logicamente, né? É, claro. Veio. O senhor tinha quantos irmãos, né? Que veio junto para cá, nós éramos 2 irmãos. 2 irmãos. É. Veio o pai, a mãe e os 2 irmãos. Quem é o outro irmão do senhor? O outro faleceu. Faleceu. Logo dos primeiros anos que meu pai estava aí no Brasil. Com que idade ele faleceu? A idade não sei. Assim, mas era novinho, É, novo também, Posso jovem. calcular o quê? Um ano e pouco. Ah, um ano e pouco. Morreu de quê? Ele era mais novo do que eu, né? Morreu de quê? Não sei, Doença, essa não sei. Não sei o Não que. se adaptou ao clima. A gente criança não guarda essas. Certo. Coisa na cabeça. Isso. Por que o pai do senhor veio pra cá? Por Largou a quê? Alemanha? Eu Tava- não sei. Esse dia eu estava conversando com meus filhos aqui. Por que vieram aqui? Porque foi logo depois da guerra, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra. Então, a crise quer dizer que meu pai foi guerreiro na Alemanha, quer dizer que ele não é alemão, ele é russo. Ah, Rússia. Aliás, romeno. Romeno. Agora eu não sei como é que foi isso que a Rússia acho que tomou conta Da Romênia. da Romênia, que meu pai tinha que ser guerreiro. E guerreiro da Rússia, né? Então, naquela ocasião, meu pai foi guerrear contra a Alemanha e ele ficou sendo prisioneiro. Então ficou lá, não sei quanto tempo lá, prisioneiro, na Alemanha. Mas tá bom, então quando o senhor chegou ali em Costa Machado, o senhor chegou ali, né, onde é hoje a cidade, o que vocês plantaram ali? Bom, ali não tinha nada. Ali O que só tinha? capim, pasto, vamos supor. Pasto pra quê? Mato. Só mato. Não, ali era, bom, já assim, como abre uma sede pequena aí, Certo. ali já estava aberto, né? Plantava o que ali? Chegou a plantar alguma coisa? Não, ali ninguém plantou nada. Era tudo mato. Era tudo mato e pasto. Pasto já Agora, jogado, né? fora do pasto, vamos supor, como aqui o nosso quintal. Fora o quintal já tem as árvores. E ali era mata. Era mato. Mata. E o... Tipo uma clareira assim Uma no clareira. meio da floresta, né? Isso, Tinha quantas casas nessa época, em 32? em 32. É. Lá onde era a nossa escola, a primeira escola. Essa escola era mesmo onde é hoje Costa Machado, né? Mas já a segunda escola. A primeira era mais para cá, conforme que estava. A primeira era onde? É lá perto, não uns 500 metros para cá, perto do corpo da água, mas do lado Essa de escola lá. para que era? Bom, era a escola, Ensinava alemão. Só alemão. não, alemão e português. Português também. Que tinha aula português
E depois tinha uma hora de aula alemã. Né? E bem assim foi depois quando abriu a escola lá no Costa Machado. Porque essa era a primeira escola era pouco para cá do Costa. Né? Foi a segunda escola era lá no Costa Machado, onde é. Bom, hoje é a primeira rua da entrada ali. Então, mas o pai do senhor veio para cá, então, por causa de quê? Por causa das terras, ouviu falar? Ouviu falar. Quer dizer que eu, para aumentar a conversa, meu pai andou, acho que, de mudança. Eu, criança, acho que o estado de São Paulo todo, aqui, de uma fazenda para outra. E chegou aí em 32? Quando chegou da Europa. E aqui, então, de uma fazenda para outra, porque meus pais, quando vieram, não só meu pai, mas muita gente, vieram eram imigrantes. Imigrantes. Então, na ocasião, quando chegaram aqui, foi desembarcado, então os fazendeiros veio lá. Olha, quem era o dono ali daquela clareira ali, daquela região? Quem que era o proprietário? Aqui em Costa Machado. Costa Machado era do Labiano. Labiano. E o senhor chegou a conversar com ele muito, trabalhou para ele ou não? Não, eu conversei com ele, e ele conversou muito comigo, eu era criança. Era moço, né? Mas eu naquele tempo andei vendendo muitos ovos para ele. Ovo? Ovo de galinha. Ovo de galinha. Toda semana ele já tratou comigo. Ele disse, toda semana que você estiver lá, se traz. Bom, do restante a gente era criança, não tinha muito ainda. Né? E como que ele fazia com essas propriedades? Ele ganhava, comprava? Como que era? Não, essas propriedades ele vendia, né? Não, mas como é que ele adquiria? Ah, sim. Como aqui os lotes, aqui os sítios, ele vendia. Né? Eu sei. Mas ele derrubava, ia invadindo não, para frente, ou ele comprava de outros? Como ele adquiriu essas Como ele adquiria? Como? É. Bom, essa eu não posso provar, mas pela conversa, aí cabe muita história nesse meio. Ele adquiriu, dizem assim, eu também não sei, que ele adquiriu aqui, diz que ele comprou 40 alqueires aqui. De quem seria? Não sei. Porque naquele tempo nós estávamos morando em Marília e o velho Labiano em Graça. Então dali era perto. Então meu pai comprou esse lotezinho, não, esse não, mas mais outro aqui para frente. 10 aqui, do Labiano lá em Graça. Certo. Agora aí ele ia ocupando assim ele as aqui matas. então, quer dizer que a gente viu falar. Meu pai depois mudou para cá, começou a abrir o lote e a gente, bom, houve conversa, né? Ele andou tomando conta aqui ocupando as Do áreas. Rio Santo Anastácio ao Rio Paranapanema. Não, do Anastácio não. Do Rio Pirapó. Não, do Feiticeiro para cá. Ah, da água do feiticeiro. Do Feiticeiro, Eu tinha ouvido coisa. Feiticeiro para cá. E aqui para cá, dizem, muitos falam, que eu naquele tempo não tinha quase muita ideia, que ele estava tomando conta até o Paranazão. Até o Paranazão. Eu ouvi falar isso. E Ele tinha jagunço? É isso que eu ia perguntar. Eu conheci todos eles. Lembra o nome de alguns famosos, assim, aqueles mais bravos? Tinha o Antônio Mariano, João Dias. Mas hoje a gente já, depois de lá para cá, a gente já esquecia de todos. Mas eles eram bonzinhos com os outros que vinham invadir as propriedades do Labiano? Não, aqui para nós, que a posse dele era aqui no Costa Machado mesmo, né, do Labiano, quando ele vinha para cá. E os jagunçados também moravam tudo aqui. Com nós, era bonzinho. A gente era jovem, naquele tempo se divertia tudo junto. Mas e com os outros que vinham ocupar as terras do Labiano? Aí já disse que vinha outros de fora. Aí eles topavam. Então aí eles se topavam, né? Saía muita morte nessa época, não? Será? Tinha diversas mortes. Sabendo? Agora eu não provo. Você nunca viu? Tinha 10 ou 15 ou 20, não sei. Que tinha morte, tinha. E a grilagem de terra, como que era naquela época? E a grilagem, então, vinha, a gente ia, não sei, a gente não tem muito conhecimento do Mirante para lá, esses mundos para lá. Tinha muitos grileiros que vinha de Prudente.
né? Então, Trabalhar para não, pegar a terra. pegar as terras. Então, os daqui, quer dizer, iam contra, né? Aqui o Labiano tomava conta, queria tomar conta, ou tomava conta, não sei. Os de lá também queriam tomar conta, né? Aí- E aquela bagunça, né? E havia o conflito. Havia É. muito conflito. Havia, havia às E vezes... final de semana, assim, quando reunia lá na clareira, lá no bairro, Não, Aí ali não tinha tá tudo, confusão. tudo calmo, ali tudo calmo. tudo calmo. Os jagunçados do Labiano ali, se a gente... Bom, a mocidade, vou dizer, se deu bem. A morte, o assassinato lá em Costa Machado, uma história que diz que os jagunços matavam, jogavam no baneiral lá, Como Não. que enterrava naquela como época? enterravam. Não. Nas matas, a região por aí, vamos supor, como Mirante, Ah. aqui mais perto, tinha morte. Tinha morte. Agora não sei. Eles não matavam assim por Não. limpar assim mesmo, pra... Acontece que a turma entrava, os de fora, Ah. e o Labiano então escorava com a jagunçada dele, né? Aí então Enfrentava. saía tiro e às vezes saía morte também. Né? O que você ia perguntar de Mirante? Assim, naquela época que o senhor veio para cá, estava aqui no Costa Machado, Mirante tinha alguma coisa? Não, nem se falava no Mirante. Não, Mirante eu nem lembro. Depois entrou o japonês aqui, o Cuba, o né? Cubo. Que Quando o Cubo entrou aqui, o senhor já morava aqui? há muito tempo já. Já morava então? Os Cubos chegaram em 40 e pouco. 40 ou 38, eu também não lembro mais Ah. certo não. Vocês já estavam morando já em Costa Já, Machado. nós já estávamos morando aqui. Como que eram os Ucubos? Eram Os japoneses até tudo boa gente. boa gente? É. Ajudava as pessoas? Assim, quantos japoneses? acho que eram 2 irmãos, né? Dois irmãos? É. O que eles faziam em Costa Machado? Bom, eu acho que até era um sócio, eles, como é que é? Eles tinham um armazém aqui, Armazém. e de sócio. Hum. Pro fim, não sei se era logo no começo repartido, separado ou não. Sei que o outro começou a movimentar aí pro lado do Mirante, né? O outro era tipo corretor. Não corretor, como interesseiro. Eles, quando passaram uns tempos aqui, os 2 irmãos, um tocou armazém e o outro, então, eles inventaram de enfrentar para frente, né? Quer dizer, o Costa Machado era para ser a cidade sede, aqui, cidade. e eles enfrentaram para frente, como está o Mirante lá, e mediram as terras ali e começaram, Compraram, será, na época, a terra foi comprada. do Labiano? Bom, do Labiano não sei como é que o japonês comprou, ou ele ganhou, não sei. Sei que os outros de fora, os outros situantes, que entrou lá, comprou. Por que um ficou em Costa Machado e o outro foi para aquele alto lá? Por que será? Eles não estavam bem? Qual é a alto? Os dois, lá para Mirante. Por que será que Não, um ficou e o outro foi? Tem algum que problema econômico? Não, eu acho que não. É que os 2 irmãos aqui, com o armazém, eles acharam que era pouco. Bom, calculo eu assim, né? É. Que era pouco, né? Que não dava para os 2. Um queria ficar Manter aqui e outro ali. pra lá. Então o outro começou a se virar para o outro lado. É. Abriu ali o mirante, foi cortando e O senhor Vendendo trabalhou muito lote? assim, fazendo abertura de caminho, Picada. picado no meio do mato? É. Trabalhou muito? não, O senhor não. não. Mas tinha muita gente aqui que trabalhou. O que o senhor fazia quando aos 15, 16 anos? Ah, meu pai. Só vendia ovo pro Labiano? Não. Não, isso era Quando era criança. era um quebra-galho só, né? Como hoje, qualquer coisa fruta que você vende aqui, para ter um trocadinho na mão. Mas o que o senhor fazia? Agora, eu Trabalhava no quê? ajudava meu pai Plantar o quê? criando bicho de seda. Ah, bicho de seda? Deixa assim, né? Quer Isso dizer, em 1935, por aí, 40, como foi? em 40 começou parou depois o bicho de seda. O bicho de seda foi de quando, mais ou menos? Isso é muito importante. De 30 a 40, até uns 43 anos mais ou menos, Tinha o bicho da seda. até 45 vamos supor, né? Plantava moreira já? Plantava moreira, depois fazia um garpãozão lá coberto de sapé, Ah, né?
criava um bicho ali. E criava o bicho de seda. E vendia onde Isso os ia gasulos? para Campinas. Campinas? É. Ia de quê? De carrinho, carroça? Não, daqui até Santo Anastácio ia de carroça. Carroça. É. E Não de tinha lá. nem condução nessa época. Assim, carro não. Não tinha, ninguém tinha aqui. Ninguém a não tinha. ser uma carroça, né? O senhor já conhecia carro, já tinha visto carro? Ou Não, carro sim, desde criança, porque eu, agora, voltar para trás, eu quando era criança, meus pais andaram, acho que umas 3 vezes ele estava morando na capital, ia para o interior, voltava para a capital, ia para o carro? interior. De carro? Não, Aí de via o mudança. Ah, de mudança. É. Então você já tinha andado de carro, mesmo com 10 anos você já tinha andado de carro? Não, às vezes em quando a gente andava, né? Andava. É. Certo. E aqui, quando chegou o primeiro carro aqui em Costa Machado? O Você primeiro carro, É, que apareceu ali, que tinha a estrada. de quem é que era, não sei. Sei que a primeira jardineira que tinha aqui era de um tal de Feré, que morava em Santo Anastácio. Ele pegou essa linha aqui, né? Fazia linha. Quando chegou o primeiro carro aí, não deu medo em algum, não? Não. Algum, Achava tá certo, criado aqui, talvez estranhava, mas eu já desde moleque pequeno, Alguém criado, ficou com medo do carro assim na época? ficava olhando, porque não sei o quê, né? Chegou a correr pro mato É. assim? Talvez algum sim, É. né? Mas eu não, eu fui criado muito, meus pais, enquanto que nós, os primeiros anos aqui no Brasil, meus pais não paravam, estavam para um lado, para o outro. Acho que ele mudou bem umas 10 vezes para São Paulo. Seu Henrique, a primeira plantação, quer dizer, primeiro o bicho da seda, a primeira lavoura que teve aí, Aqui. Depois do bicho da seda. depois do bicho da seda. Bom, aqui era a lavoura que se usa para plantar hoje. Milho, feijão, arroz e era o principal. No começo. Todos os 40 alemães plantavam isso daí na época. Todos os alemães que aqui, esse mundo para cá, tinha Era hungarês. produto assim, Bom, era tudo estrangeiro, né? Só que outras raças, Certo. né? E a plantação de hortelã, o senhor fala O hortelã. O hortelã veio depois. Começaram, agora não posso me lembrar de que ano, em 40 para frente, ou 38. Depois do bicho da seda. Depois da bicho de seda, que o bicho de seda fracassou, e então começaram a plantar hortelã. Por que houve esse fracasso? Você sabe por quê? Não compravam mais ou começou a dar doença? Não sei, não, é que deu doença Namora. e... Namora? Não, no bicho? no No bicho bicho de mesmo. seda. No bicho mesmo? É. Mas não foi por causa de preço, assim, não. Não. Porque às vezes se tratava dele até que ele chegar no ponto de fazer a gasula dele, antes de um dia, 2 ou 3, chegava a morrer, dava doença. Ah, então Né? não foi por falta de comprador, não, né? Não. Doença não. no bicho da No seda. bicho. Agora o comprador tinha certo tempo que ia para Campinas. Depois mudou aqui para Rancharia, parece, os compradores. Bom, se é o mesmo, não sei. Chegava a produzir bastante bicho da seda, assim? Não sei se é quilo, tonelada. Era por quilo, né? Se vendia quantos quilos por... Lembra mais ou menos, assim? A quantidade? Não lembro quanto Era muito, assim, mandava em... Tinha Fardos. já uns balaios balaios. redondos assim e alto assim. Quantos balaios mandava por mês? Porque é Não, de isso pouca, daqui né? era de 4 meses. Mandava quantos balaios mais ou menos assim? Agora não. Sim, mandava no caminhão. Porque não tinha nem caminhão, ia de carroça Ia de até... carroça até Santo Anastácio. Mandava quantas carroças, assim, por Bom, cada de 3 meses? De cada um assim, quer dizer, era tudo criador pequeno, né? Juntava tudo. Ajuntava aí E levava tudo dois junto? 3, ponhava numa carroça os balaios Ah, e levava para cada Anastácio. 3 meses, mais ou menos. Cada 4 meses, 4, 5 meses. Levava uma carroça. Levava uma carroçada. Quanto tempo demorava daqui até Santo Anastácio? Isso depende. Saía de manhã? Saía de manhã, chegava de tardezinha lá. Era Puxa umas vida. 7 horas mais ou menos de viagem.
ou Aqui até em Santa mais. Anastácia. É, a Santa Anastácia. Então, depois do bicho da seda, o senhor não chegou a plantar o hortelã, então? Não, nós aqui não Mas plantamos. produzia na região. Aqui produzia, aqui perto, aqui na Santa Marta, a senhora conhece Santa Marta? Conheço. Então, ali usavam plantar. Quer dizer que era vamos supor, uma sede maior, né? Então, um plantava uma coisa aqui, outro plantava outra coisa ali. Mas a gente, em casa, meu pai tinha um lotezinho pequeno, então só ficava naquilo lá, plantando um arroz e feijão. O senhor saía muito para conhecer outros? Chegou a ir até no Rio Paranapanema? Paraná? Não. O senhor não foi para aquela Não, região? não deu certo, não Tinha deu pra medo? gente ir. Não é que Mas gastava o quê? não gastava nada, mas não entrava nada naquele tempo. Não tinha dinheiro? Não tinha, o dinheiro sempre era... Como que as pessoas Contado. daqui, quando vocês chegaram aqui da Alemanha, o pessoal começou a ver vocês assim, o que tratava bem, ficava com medo, de da Europa? Aí eu não tenho muita lembrança daquele tempo, porque aí era criança. Eu sei, mas o seu Três. moço começou a paquerar, namorar as moças Não, tá daí. certo, tá Ó, certo. esses alemães aí, são gente É. boa, são gente ruim. Não, O que eles falavam? O que que o os senhor estrangeiros, era bem visto? por algum povo, não dos paulistas, mas povo do norte. Quer dizer, naquele tempo, às vezes, encontro tinha povo do norte, mas muito pouco, realidade. Tratava Então, bem, os povos do norte não não gostava se dava muito muito de com os estrangeiros. né? Não se dava. É. Agora não sei. Mas chegava a ver assim, perseguição, assim. Não. Sim. É que aquela amizade era só mal, bom dia, ou boa tarde, mas a gente desconfiava pela... O jeito deles tratar, né? que eles sempre tinham aquela diferença entre o estrangeiro e o brasileiro. Agora, o paulista não. O paulista tratava bem. O paulista era igual ao estrangeiro. Se davam bem e gostavam dos estrangeiros. E religião, o que vocês tinham na época? A religião, mas a religião hoje em dia, vou Não, dizer... lá, quando o senhor veio da Alemanha, vocês tinham, assim, funcionava alguma igreja? Vocês conheciam? O que Não, era? logo quando a gente veio, não conhecia nada aqui, era difícil descobrir uma igreja, quer dizer, a própria religião que usava na Europa, né? Qual A que era? luterana. Ah, luterana, Vocês eram luteranos? luteranos, como se Aqui fala, tinha uma igrejinha, protestante, né? né? O senhor era protestante. É. E na época não tinha protestante Não aqui? tinha, em São Paulo tinha na capital, mas até que chegou, tudo estranho, até que chegou a conhecer, achar, coisa e tal, passou anos, E né? o senhor casou aqui em Costa Machado, a noiva, a namorada aqui mesmo? Aqui mesmo. Namorou muito na época? Bom, eu não sei quanto tempo, um ano, um pouco, Mas menos namorou de um muitas ano. moças? Não, Namorou Não. primeiro, já casou? não. Eu, para dizer, eu fui muito castigado em casa, porque eu Muito severos, pais. tinha madrasta, Ah, né? Depois, quando acabei de casar, já tinha a segunda madrasta, né? então... A mulher era assim. Quer dizer que eu fui criado na casa do meu pai não tenho queixa, mas de madrasta, para falar a verdade, eu tenho queixa, né? Então, A e eu- esposa, era a noiva do senhor, quando a mulher casou, era daqui, brasileira mesmo, não, era estrangeira também, estrangeira também, Que- é da mesma nação da gente. em Alemanha. Só que uns, até que a gente chegou a conhecer, uns para cá, outros para lá, né? Tinha muitos alemães aqui? Aqui tinha, É, tinha. O Costa Quantos, mais Machado, ou menos? Era só alemães. Na região aqui, tinha quantas ah, famílias, assim, quantia, mais não ou menos? não sei, mas tinha muita, a maioria, brasileiro tinha pouca gente aqui. O que era brasileiro era, Alemão. jagunçado do Labiano. O resto era tudo alemão. É. Bom, alemão, a nossa região aqui da Colônia Branca do Costa Certo. Machado. Agora tinha os leituanos, Ah, os lituanos lá em cima. tinha lá em cima. Húngaros. Para esse mundo para Gaviões lá da Arábia Sarábia. era hungarês. Hungarês. Isso. E assim, Italiano aqui quase não tinha. não, italiano não tinha, Não tinha. não tinha. Japonês que o senhor conheceu foi só os Okubo, É, na época. porque uns par de anos depois entrou o Cuba aqui e dali que foi para frente. Eles fizeram muita força, viu?
Lutaram muito É. para o município. Lutaram e O senhor depois... chegou a votar naquele plebiscito de Mirante ou Costa Machado? Não, O senhor Não não era votou? naturalizado? eu não precisei votar porque eu sempre era estrangeiro até hoje. Não naturalizou até hoje? E eu comecei O senhor ainda continua como estrangeiro? como estrangeiro. Mas isso não é ruim? Em 70, não, quer dizer, em 70, a gente trabalhando na lavoura e mexendo com o banco, em 70 o banco exigiu, estrangeiro tem que se naturalizar, ou então não movimentar com o banco. Isso. E para mim deu a zebra, né? Bom, aqui não sei, vocês são daqui de velho daqui não. Somos, Não. somos. O japonês, um tal de Deu, que morou aí no Mirante, Eu. E de deu. Deu, que ele fazia a naturalização, pegava Mas não era lá os dados aqui, Era da Zezé lá. Como que é o nome dele? Chibaiana? Hideo Shibayama, não é não? o Isso. sobrenome não sei. É, Luiz isso, Nel. ele que fez. É. Agora, senhor Henrique, só perguntar uma coisa para o senhor. O senhor vê muita diferença daquele tempo para hoje? No tempo que o senhor chegou aqui, em 32, 35, Não, tem muita diferença. muita diferença. O que Muita, mudou? Muita. Melhor, pior? Bom, mudou para melhor, O né? senhor acha que ficou Porque melhor? nós estrangeiros era muito judiado. Hum, Aliás, de alguma pessoa, né? De algum brasileiro. Né? Ah, esse aqui é um estrangeiro, né? É discriminado, né? É, O senhor, assim, mais a vida, assim, o modo de viver, o Não. dinheiro, não, hoje está alimentação. mais está melhor hoje. melhor. O senhor não tem saudade daqueles tempos? Não, de jeito jeito nenhum. nenhum. O senhor não tem saudade? Não tem. Se fosse para voltar a ser moço naquele tempo, o senhor não queria? Como aquele tempo, não. Não, queria Não. ser moço Queria mais ser de moço hoje, mais né? hoje. O ritmo de hoje, né? Ritmo de hoje. Certo, No ritmo de certo. hoje. Tá bom. Então, como eu estava contando da naturalização, Ah, né? O banco exigiu, isso era em 70, exigiu, o estrangeiro tem que se naturalizar. Bom, aí eu comecei, né? Quer dizer, muita gente já estava encaminhada tudo. E com esse tal de Deu, ele tomou nota, carregou meus documentos tudo. E disse, agora você não precisa mais de seus documentos estrangeiros, né? Tudo bem. Aí passou um ano, nada. Passou outro ano, com pouco vi falar que ele daqui foi para o Teodoro, do Teodoro mudou para Prudente uns dias, depois dali foi para São Paulo, e assim. E pronto. Meus documentos foi e nada feito. Nada feito. O senhor, desse período de moço, com o pai e tudo, né? Um abraço, desse período aí que o senhor plantou, trabalhou com bicho da seda, depois plantou mais o que depois? Depois era a lavoura na roça, arroz, feijão, Arroz, milho feijão. Chegou a plantar Produto para algodão ou não? alimentação mesmo. e algodão. Plantou algodão? É, mas Era naquele... a produção era boa na época? Boa produção. Quer dizer, Colhia quanto por alqueire assim, né? isso saía, aquele que a gente até esqueceu já daquele tempo. Algodão mesmo deu 100%, a mais do que hoje. Dava assim, muito mais. O algodão crescia Isso foi aqui uns assim. 40 e quantos? Lembra? Começou a plantar algodão? Não, a gente começou a plantar algodão, mas assim, antes de 40. Plantava um pedacinho aqui, o lote era pequeno. Naquele tempo plantava algodão largo, né? Não é igual hoje, E a né? roça era... Plantava de tudo um pouquinho, quer dizer que a gente nem podia Mas dizer. quando Uma quarta quando de... que Costa Machado cresceu mesmo, assim? Sim. Foi com uma lavoura de quê? Bom, eu creio que foi com algodão, Algodão. né? E que período foi esse? Você lembra? Isso foi de 40 para frente. 40 para frente. É. Junto com o hortelã. Não, esse tempo começou o hortelã junto com o algodão. junto com o algodão, mas o algodão estava um pouco mais fracassado ainda. Depois fracassou Depois o hortelã desenvolveu, Isso, fracassou o hortelã desenvolveu o algodão. e desenvolveu o algodão. desenvolveu o algodão. Certo. Vocês ganharam muito dinheiro naquela época? Com bicho da seda, com algodão? Ganhava-se dinheiro, mas de tudo era um pouco só. Né?
sempre dava aquele dinheirinho ali, malemar, um fazia um dinheirinho aqui, outro ali, mas sempre era a vida O só. algodão, vocês vendiam onde naquela época? Naquele tempo eu não vendia Santo Anastácio. Santo Anastácio? É. Mas quem que era? Ah, máquina. Nas máquinas, na Cleite, Acabou? Aí, tá. Então vocês vendiam algodão em Santo Anastácio naquela Santo época? Anastácio. Transportava como esse algodão? Já aquele tempo já tinha Já caminhão. tinha caminhão? É. Aquele caminhãozinho, o pé de bode, como é que é? É, o Só- Ford, Ford. o pé de bode, como eles tratavam, né? Já tinha. Como hoje tem esses caminhões menores, né? Já sempre tinha aquele tempo. E depois tinha já maior, depois de 40 e perto de 50, Chevrolet. já aumentou e depois tinha mais compradores, né? A gente começou a plantar muito amendoim. Amendoim. É, amendoim. Só uma perguntinha para o senhor. O senhor chegou a ver falar se tinha índio aqui na região, Índio? no tempo da mata? Não. Nunca viu falar que alguém viu índio? Falavam índio, mas nunca eu ouvi falar que Alguém ali, viu? ali viu índio, ou pro outro lado viram índio, não. Nunca o senhor achou peças assim Não, que não. mostrasse que fosse feito pelos índios? Não. Por aqui não, nossa região. Os animais mais que o senhor conheceu assim no meio do mato aí? Animais do mato. Do né? mato? Onça. Tinha o veado, tinha onça, mas a onça era muito difícil. Né? Até Foi atacado por alguma? não. Tem uma história, mas não adianta eu contar essa história de onça, né? Mas tinha o bicho do mato, o veado, o porco do mato, outros bichos menores, guati, tudo isso, né? E Conta uma história do senhor daquela época, uma coisa interessante daquele período, quando o senhor veio, moço, tal, nesse período o senhor andava no meio do mato. Aconteceu alguma coisa interessante assim, um medo, Marcou. uma sim. briga, uma coisa que marcou a vida do senhor assim? não, medo, Curiosa, assim, uma coisa curiosa. medo eu passei muito e muitos outros colegas meus passou medo, aluno de escola. Que jeito? Porque nós daqui, como eu morava, meu pai morava um pouco mais para frente aqui, mas não dá 1 quilômetro. Ah, Então daqui nós tínhamos que andar lá no Costa Machado a pé, os alunos de escola, no meio do mato, no meio Na do mato. picada. no meio do mato, é Às picado. vezes tinha alguma derrubada, um pedacinho do lado de baixo da estrada, e às vezes outro pedacinho para lá de cima da estrada. Todo esse trecho aqui acho que só tinha 2 aberturas. O senhor chegou aqui em 1932, 35. Quando uma pessoa ficava doente, como é que vocês faziam? Apanhava o doente em cima do cavalo e levava para a cidade. Deitava ele em cima do cavalo? Como que fazia? Deitava, ou às vezes ele estava em condição de ainda Ficar sentado. ficar sentado. Né? Quanto tempo demorava para chegar no Ah. Santo Anastácio, para receber o tratamento? 7, 8 horas, Quando chegava lá, já- ou 9 horas ou mais, Quando chegava lá, já Lá o tinha doente estava médico? morto. Tinha médico lá? tinha. Não como hoje, mas tinha médico lá. Como é que chama? Shibuya? Shibuya? Doutor Shibuya. Doutor Shibuya já Olha a era pergunta naquela da época? perseguição. Isso em que Então. época, mais ou menos assim? 40, Isso era de 45, por aí. 30, 35 para lá. É. Faz a pergunta da E perseguição. na época da Segunda Guerra Mundial, a família do senhor, por ser alemães, assim, não sofria perseguições, assim? Não, porque nós somos estrangeiros. Como é que eu vou explicar isso? Mas não era fanático. Não era fanático e depois meus pais não eram alemães. Ah, Né? sério. Vamos se pôr assim. E eu, naquele tempo, era criança aí. Né? Porque meus pais eram, por fim, ficou sendo russo. Né? Mas o senhor ficou sabendo que teve outros alemães que foram perseguidos aqui? Aqui, É. muitos foi preso. Quem foi? Você lembra de alguma família? Bom, tem uns que já foram embora, outros que já morreram. Emílio Níquel, foi, Ah, não e chegou a os conhecer. tios, né? Nem os filhos dele. Os filhos dele era o... O Neubeck, aquele Não, povo ali, né? o Neubeck não, era o Bruno não sei do que. mas muitas Outro famílias nome. foram perseguidas por causa de ser Foi. alemão. Foi.
por causa de ser fanático, não por ser alemão. Eles defendiam o Hitler. No tempo do Hitler, né? É. Mas Quem tinha fotografia do Hitler em casa era perseguido. era perseguido e até foi revistado as casas. Pra É. ver se Foi. a polícia Quem, do Costa quem Machado? era aqui do Costa Machado para cá, a colônia toda aqui, o 40. a aqui polícia nossa vinha? Não, a polícia não, era era? os investigadores, como é que chama? Não é como é que eu vou me explicar agora? Não eram da polícia? Não eram Mandado da polícia, né? os oficiais? Oficiais assim, Os colonizadores da época, não? como é que é como é que eu vou me explicar isso agora? Escrivão, delegado? Inspetor de quarteirão? Inspetor de quarteirão. Inspetor de né? quarteirão, naquela época tinha muito. E eles pegaram chance, uns até se engrandeciam, né? Porque Invadiam as casas para ver se tinha fotografia ia de de Hitler? casa em casa, procurava as fotografias estrangeiras do Hitler. E se achasse? Se achava, então já começava a especular as pessoas, né? Começava a especular, e se achavam que eram muito fanáticos, Preso. uns até ia preso. Tá bom. Agora,